Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, bom dia meu irmão, minha irmã, alegria estar com você nesta manhã de quinta-feira para juntos rezarmos, meditar a Palavra de Deus, fazendo a nossa Léxio Divina. Convido você a fechar os seus olhos e invocar o Espírito Santo, esse doce hóspede da alma, que Ele nos inspire e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente de todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido você, meu irmão, a pegar a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos meditar o Evangelho do dia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de abril, dia de Santa Catarina de Sena. Pela intercessão dela, vamos acolher esta palavra que está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 13, versículo 16 a 20. Vamos à leitura com muito amor, com muita fé. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui Jesus, logo depois de lavar os pés dos discípulos, está ali o seu último ensinamento. O relato desse evangelho, ele nos faz voltar ali, para a Semana Santa, para a Quinta-feira Santa, onde Jesus instituiu a Santíssima Eucaristia, Hoje também, quinta-feira, dia de adoração, dia santo, para onde lembramos, a instituição da Santíssima Eucaristia. Então, Jesus, após lavar os pés dos discípulos, dá o seu último ensinamento antes, de se entregar, na sua paixão, na sua agonia, e depois é preso, condenado, carrega a cruz. Então, esse é o último ensinamento de Jesus ali com os discípulos antes da derradeira paixão. E ele vai falando, olha, o servo não está acima do seu senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. Jesus faz, sendo Deus, ele, como rezamos em Filipenses 2, ele não usurpou da sua divindade, mas se fez como nós, homem, igual a nós, exceto no pecado. Fez-se obediente até a morte de cruz. Jesus, com seu exemplo, ele reafirma essas palavras que ele dirige aos seus discípulos, que ele dirige aos seus apóstolos. O servo não é maior do que o Senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. E ele continua falando. Desde agora eu vos digo, e ele vai falando para eles, para que os discípulos creiam em Jesus. Acredite. E no final, logo no versículo 20 lá, no final dessa nossa leitura, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus foi enviado pelo Pai para a nossa salvação, para a nossa redenção.
E Jesus já prepara aqui, com essas palavras, com esse ensinamento de humildade, de serviço, de entrega, os seus apóstolos para o serviço. É Jesus quem vai enviá-los agora. Jesus é enviado pelo Pai, ele retorna para o Pai, mas envia os seus, aqueles que ele escolheu, aqueles escolhidos. Diante desta palavra, né, dessa revelação que o próprio Deus vem, se faz carne, habita em nós, depois vai para o Pai, mas ele envia os seus discípulos. Em verdade, e fala, em verdade a promessa, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe. Então, quem recebe o enviado de Cristo, recebe o próprio Cristo. Assim aconteceu conosco, né? A tradição apostólica. Nós recebemos dos apóstolos, da igreja, nós recebemos do próprio Cristo, do próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, da Trindade Santa. Olhando para essa palavra, para essa revelação, para esse amor imenso que o Senhor tem por nós, o nosso coração, meu coração se alegra, irmãos. Meu coração se alegra de saber que aqui, em verdade, de quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Nós recebemos, irmãos, o ensinamento. Nós recebemos a revelação que veio dos apóstolos, que está na igreja, nós recebemos. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então nós vivemos essa unidade. O que esse evangelho revela para mim hoje é essa unidade. Nós recebemos do próprio Deus. Todo esse amor que recebemos através da revelação da palavra, dos sacramentos, essa vivência, tudo isso, irmão, nós recebemos do próprio Deus. Nós recebemos do próprio Deus a Santíssima Eucaristia, nós recebemos do próprio Deus a palavra de Deus, os sacramentos, a confissão, recebemos. É o próprio Deus. E Ele também nos envia, é o que o Senhor coloca no meu coração. Assim como os discípulos receberam de Deus e depois foram enviados, nós, que também recebemos de Deus, através da Santa Igreja, da comunhão dos santos, nós também hoje somos enviados a dar esse testemunho. Assim como Santa Catarina de Sena, que testemunhou para o Papa, dizendo: doce Jesus aqui na terra, volte para Roma. Diante dessa revelação de Deus, diante desse mistério de entrega, de amor, de humildade, nós queremos orar, pedindo mesmo ao Senhor que nos dê essa graça de ser o servo humilde, de ser o servo fiel, mas de ser o servo que vai em teu nome, que recebe o teu nome para também ir em teu nome. Nós oramos nesta manhã pedindo ao Senhor o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo que é adorado, amado, louvado com Pai e com Filho, a Trindade Santa. Pedimos agora o dom do Espírito Santo, para que possamos caminhar nessa direção. Nós recebemos o Espírito que é Deus e precisamos testemunhar. Que Ele está no meio de nós. Nesse tempo de Páscoa ainda, queremos dizer, Ele vive, Ele está no meio de nós. Por isso, Senhor, pedimos o Teu Espírito Santo mais uma vez, para que tenhamos a força para testemunhar como o Senhor ensinou. Como o Senhor ensinou os seus discípulos, como o Senhor fez. Dai-nos esta graça. Dai-nos esta graça, Senhor, pelo Teu Espírito em nós, nos movendo, nos levando, nos conduzindo, nos abrasando. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu Espírito com seus dons. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor, com toda a sabedoria necessária. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Convido você a contemplar essa palavra
Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Ele aqui, nessa última noite com os apóstolos, deixa esse ensinamento. Deixa esse ensinamento. O servo não é maior que o Senhor, mas o servo que acolhe o Senhor recebe dele a graça para testemunhar e ir além. Senhor, dai-nos a graça. Nós contemplamos a tua face. Nós contemplamos este mistério de entrega total que se atualiza nos altares. Contemplamos e pedimos a vós. Dai-nos a graça de corresponder a esse chamado de ser fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue nos acompanhando, irmãos e irmãs, nos canais da RCCBH. Todos os dias, um programa, uma transmissão que nos ajuda a estar mais perto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.